Sandra, esse menino aqui, ó. Ai, gente, que absurdo. Cresceu, que absurdo. Né? E a esposa dele, ai, gente. Aí a gente vê o povo pequeno, de repente o povo está tudo maior que a gente. É uma alegria grande, grande, grande. E eu sou assim, ó. Eu gosto da aula assim, que eu quero olhar para você. Eu quero que você veja o meu rosto. E eu não enxergo bem de longe. Então eu imagino que ninguém enxerga. Eu vou perto. Eu também não escuto muito bem. Então eu vou perto. Porque eu tenho preocupação de que a pessoa não está me ouvindo. Né? Esse menino, Ezequiel, perguntou se todo mundo já tem livro. É isso mesmo? Todo mundo já tem? Todo mundo. Até se faltaram? Agora já tem também. É? Gente, eu trouxe um presente. Agora. Eu estou sem. O meu para casa eu trouxe. O meu passei. Verdade? Então você vai receber. Esse presente é de uma edição antiga, mas em todas. Quem não chama da mama, né? Em todas as turmas que eu vou apresentar uma aula, eu levo um presente, um livro, né? Para que a pessoa se sinta mais estimulada. Receba, usa com amor. E o dia que você achar que deve doar para alguém, doe também, que é muito, muito, muito legal. Eu estou diante da primeira turma de Escola de Aprendizes de Poá. Eu estou diante de futuros passistas, de futuros alunos do curso de médiuns. Estou diante de futuros alunos do curso de entrevistadores. Estou diante de pessoas que vão aprender a lidar consigo mesmo, com aquele cavalo louco que a gente tem, né? Que eu aprendi muito com a leitura, já participei dessa experiência e sugiro a vocês que usem sempre essa ferramenta. O caderno de temas, na primeira pessoa, conforme disse o Alex, é o autoconhecimento. Então hoje, eu dirijo uma turma lá no Patriarca e passo pela mesma experiência de cobrança. E aí, cadê o caderno de temas? Como é que foi? Mas eu exijo porque eu sou autoritária? Não, eu exijo porque eu quero aprender também com eles. E ser uma dirigente de turma me fez ir procurar o meu caderno de temas. O meu caderno de temas foi feito em 2005, que eu conheci a doutrina espírita em 2001. Então, só lá em 2005 foi que eu entrei no curso básico e fui chegando, e hoje sou uma dirigente de turma. Sou melhor do que os meus alunos? Muito pelo contrário. Muitos alunos meus têm uma experiência, uma bagagem de vida, de aprendizado muito mais intensa do que a minha. Então eu devo respeitá-los, tratá-los com carinho e aprender. Vamos falar da aula de hoje. Eu costumo apresentar aula com slide, com imagens, com letras grandes. Conforme eu disse para vocês, eu sou cega e surda. Então eu quero que todo mundo veja o tamanho das letras e tal. Porém, essa aula eu falei, Senhor, me orienta a melhor forma de apresentar essa aula. Porque essa aula é muito intensa, não é, Alex? E vocês só estão aqui, sabe por que vocês estão aqui? Dá uma volta. Sabe por que vocês estão aqui? Por causa de tudo que vocês já ouviram desde o primeiro dia que chegaram aqui. Desde o primeiro dia. Desde o primeiro passe. Porque quando a pessoa falou, pensemos em Jesus, você falou, ai, como é que faz para pensar em Jesus? Porque dependendo do estado como você chegou, você não estava nem em condições de pensar em Jesus. Não é? Eu, pelo
estado, mesmo porque eu não conseguia. Quando a moça falou, pensemos em Jesus, eu não consegui pensar em Jesus. Porém, vocês estão aqui até hoje, porque já passaram pelo tratamento, né, Alec? Pelo P2, pelo P1, pelo P3A, pelo P3B. E na medida que vocês foram ouvindo, o coração de vocês foi sendo atingido. A mente foi sendo atingida. A sua inteligência passou a ser desafiada. Como assim? Como é que é? O que ela está falando? Eu aprendi isso no catecismo. Peraí, eu aprendi isso na igreja evangélica. Deixa eu ver como é que é. E isso foi enchendo o nosso coração de esperança. E aconteceu assim também com a Aline, com os secretários, com o Alec, que é o dirigente. E o aprendizado continua. Então imagine, para mim, que gosto de letra grande, que gosto de enxergar, quero que todo mundo enxerga, eu falei, Senhor, essa aula, ela é muito diferente das demais. Qual é o tema dessa aula? Alguém me fala? Eu sou surda. Do Messias. Como é que é? O nascimento do Messias. E depois as Controvérsias do Percebe? Então, o nascimento do Messias e a controvérsia. Me presta, por favor, o caderno. Olha só o que eu fiz. Este caderno, ele é o caderno da turma que eu dirijo. 17ª turma de Escola de Aprendizes do Evangelho. E aqui, quando eu estou lá, eu anoto tudo o que acontece na aula. Anoto a presença dos alunos, o tema, quem leu, o caderno tal, o tema tal. Então isso aqui vai ficar para a história. Vai ficar para a história. Né? Então, quando daqui 5, 2, 3 anos eu posso consultar esse caderno e ver tudo o que aconteceu, relembrar e ter a minha fé fortalecida. Aí eu falei, gente, eu quero fazer uma coisa legal com a primeira turma lá. O que eu vou fazer? Naquele momento eu não tinha nada na minha mente. Não tinha nada. E aí o que eu fiz? Preparei a aula neste caderno. Ao invés de preparar ela lá, eu preparei aqui. Porque eu quero que esse dia fique na minha história. Né? Aí eu falei, mas eu não estou satisfeita só com isso. Eu quero o nome de todo mundo aqui. Então eu pedi para a Renata colocar o nome de todos vocês aqui. Né? E aí, quando nós chegarmos lá, na turma 17, eu vou dizer, eu estive em tal lugar, com tal turma, do Alec, que todo mundo conhece. Lá tem um monte de alunos assim, e nós vamos vibrar por todos os alunos da primeira turma. Porque, conforme eu disse, vocês serão os futuros passistas, futuros médios de cura, futuros médios de visão, futuro médio de potencialidade individual e particular de cada um, evangelizadores. Já ouviram falar em evangelização infantil? Então, entrou no caminho de Jesus, filho, é trabalho. Não pensa que vai ter moleza não, porque não vai ser moleza não. Fora os problemas, fora os desafios, né? Porque, agora eu sou de Jesus, minha vida vai ser um sucesso. Opa! Paulo que eu digo. Quem? Paulo. Esse menino aqui? Quem é o Paulo? Não, Paulo de Tarso? Não só Paulo de Tarso, mas Jesus que o diga. Porque ele, sendo Jesus, passou por desafios espetaculares. Em 3 anos foram os piores desafios que ele passou. Porém, a recompensa veio e a gente conhece ele, independente de onde quer que nós estivéssemos na linha de religião. Até que horas eu tenho? Meia-noite? Não, meia-noite não, 11h30.
5:30. Ah, dá tempo. Pessoal, é assim, como eu não trouxe imagem, então nós vamos usar aquilo que nós temos de melhor. A nossa imaginação. Vamos cada um de nós lá para aquele lugar lá, na Arábia, na Palestina, naquela região. Vamos lá. Tinha rua asfaltada? Não. Aquele carro ali? Perua de lotação? Metrô? Santa Nova assim, nessa? É o quê? Menos. Né? Óculos de grau? Tudo muito difícil. Saneamento básico? Zero. Um povo que vivia na opressão. Um povo que estava triste, agoniado. Porque aquela nação estava sendo oprimida severamente. Né? Roma dominava, Roma destruía, e ainda tinha um clero judaico, né? Que era um pessoal tipo o Senado de hoje, que representava o país, mas representava da melhor forma que lhe convinha. Muitos pobres. Como é que é? Eu quero saber o que foi. Até hoje. Até hoje, né? Não mudou quase nada. Muitos pobres e poucos ricos. Saber e falar daquele povo requer não só 50 minutos. Você precisa se empenhar, estudar, ter tempo. Mas a gente não tem. Porém, a gente pode se esforçar. E outra coisa, esse momento não é o momento da verdade, esse momento é o momento do despertamento da sua inteligência, porque tudo que eu estou falando aqui, você pode contestar através de pesquisa. Deixa eu ver se aquela doida falou que está certo mesmo. É aquela doida lá, com aquela calça esquisita lá. Aquela calça não é nem grande, nem maior, né? Labrege, não sei o quê. Então você vai fazer o quê? Pesquisar. Hoje nós temos uma coisa chamada internet. O que você digitar tem uma resposta. Por isso é que é perigosa. Por isso é que a internet é perigosa. Porém, você vai usar pelo lado saudável e fazer as suas pesquisas e contestar aquela que você também encontrou lá. Então, conhecer a cultura dos hebreus é algo que não pode ser rápido. Eu não tenho nenhuma pretensão de ser uma estudiosa do povo hebreu. Eu tenho a pretensão, sim, de aprender com aquilo que eu pesquisei e tenho uma vontade tremenda de que Jesus fale muito melhor ao seu coração do que eu. Porque um dia o Alex, a Sandra, a Renata e o Rubens fomos atingidos com cada preleção, com cada aula, por isso nós permanecemos. Ah, Sandra, mas tem um monte de gente que sai. Fique à vontade para sair, porque às vezes nós não conseguimos prosseguir com o compromisso que nós assumimos, o compromisso religioso. Muitos naquela época também não conseguiram. Tiveram frente a frente com Jesus e alguém perguntou para Jesus: escuta, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que eu faço para entrar no reino do céu? Como é que é esse negócio? Vende tudo que você tem e segue. Ó, como assim? O seu pai te deixou um legado de propriedades, de plantações e vai deixar para seguir aquele homem? Deixa eu dar uma olhada nele. Porque essa sandalinha, essa roupinha, filho do carpinteiro? Ah, mas eu não vou mesmo. Não é verdade? Se tivesse ido. Muitos foram. Se tivesse Muitos foram. o nome para ele até hoje.
e você estávamos lá. Estávamos lá. Não sei se do lado dizendo Barrabás ou chorando, por causa da injustiça da crucificação. Por quê? Assim, o que foi? O que está acontecendo ali? O que é? Está todo mundo gritando, o que foi? Eu nem sei o que é. Tem um rapaz aí que disse que curava, fazia, acontecia, agora está um tumulto lá, não sei o que é. Percebe? Está todo mundo gritando. Estão gritando o quê? Crucifica, vamos lá. Crucifica, não sabe nem do que se tratava. E como a galera está? Então, para eu não ficar mal com meus colegas, eu vou gritar também. Até hoje. Até hoje. Então, indo com a nossa imaginação, porque quando eu pedi para vocês imaginarem, nós já estamos lá, concorda? Nós já estamos lá. Então, o povo hebreu era um povo escolhido, sim, pela pontuação de seguirem a um único Deus. Então, Deus olhou de lá de cima e falou: eu preciso mandar alguém para lá. Preciso mandar alguém para lá. E a Sandra, gente, a Sandra é impossível. Eu preciso mandar alguém para salvar a Sandra. Como ele tem. Vou mandar o meu filho para lá. Então veja o propósito do Cristo em falar: eu aceito. Pode deixar, vou descer. Onde ele estava? Na mais elevada situação de grandeza. E se você quer saber um sacrifício maior do que a cruz, maior do que as cusparadas, maior do que a espada, nessa região do Cristo, foi ele ter que diminuir a sua grandeza para encarnar entre nós, neste planeta e naquele lugar. Imagine o clima pesado que ficou quando as hostes do mal. Mas será possível que está descendo um espírito maravilhoso para cá para tentar salvar essa humanidade? Nós não vamos ficar quietos, não. Nós não vamos permitir. E até hoje, as hostes do mal agem dessa forma, para que você não se conheça, para que você não se eleve, para que você continue gritando sem saber do que se trata, continue decidindo que não quer se encarar. Eu orgulhosa, olha, imagine. Eu orgulhosa? Que é isso? Eu sou humilde, mas eu tenho muito orgulho da minha humildade. Eu sou, mas a minha cunhada, imagina. Meu cunhado está me devendo R$20 e não paga até hoje. Percebe? Então, se nós não conseguirmos nos desvencilhar desses sentimentozinhos e das coisas maiores que Jesus tem para oferecer. Então, aquele povo estava triste, decepcionado, abalado, aguardando um Cristo. Tinham a esperança de que vinham. Os profetas disseram: vai nascer lá, naquela região, naquele lugarzinho ali, pobre, vai nascer na... Como é que chama aqui? Manjedoura. O pessoal vai olhar para o pai e vai falar: credo, é o carpinteiro, filho do carpinteiro, Maria. Percebe? Sempre julgando. E nós fazemos o quê? A mesma coisa. Quando nós olhamos, pequeno parênteses, quando nós olhamos uma jovem que tem 4 filhos e ela está grávida de novo, você fala: não acredito. Meu Deus, de novo, mais um para sofrer. Você não sabe por que o Espírito está encarnando. Quem é
você para dizer que é mais um para sofrer? Quando você encarnou, tudo bem, né? Quando sua mãe trabalhar em você, beleza. Né? E principalmente se os filhos dessa jovem for cada um de um pai, aí a sua análise fica mais potencializada. Eu estou falando isso porque eu fazia isso. Até o dia em que eu fui para a escola de aprendizes, fui tomando passe, fui indo para a casa espírita e hoje faço parte do grupo de apoio à gestante. Ó. Sou melhor do que alguém? Não. Tenho que melhorar ainda mais. Então imagina Maria de Nazaré, órfã de mãe e pai, instalada num lugar, internada num lugar no templo, jovem, porque era ali que ficavam as jovens para serem escolhidas para se casar. E Maria e todas as jovens que ali estavam eram jovens de linhagem especial, da linha de Davi, da linha de Levi, da tribo de não sei quem. Então era o templo. Opa, quer casar, filho? Quer casar direito? Então você vai no templo, tem umas meninas legal lá. Tem umas meninas de família, tem umas meninas que a gente pode respeitar, né? Linhagem, né? A linhagem especial. E José também era de linhagem especial. Mas espera um pouquinho, será que tudo isso aconteceu por acaso? Obviamente que não. Em tudo existe a administração do Pai Eterno. Em tudo existe, sim, vamos dizer, a administração espiritual. Porque se houve a administração espiritual para Cristo descer, é claro que precisaria ser uma administração especial em quem que ele ia ser gerado. Então tudo estava muito bem alinhado. Se todos têm aqui o livro O Redentor, eu imagino que vocês leiram. Mas existem algumas leituras que nos parecem confusas, que parece que você não está em condição de ler. Mas por quê? Por causa das atribulações da nossa vida cotidiana. Ai meu Deus, agora eu estou na escola de aprendiz e tenho que ler o livro. Aí você passou o dia inteiro atribulado, aí você vai pegar o livro. Você nem enxerga. Você fala, ai meu Deus, não vou nem ler. Chegar lá, o homem vai falar tudo mesmo. Eu estou sem tempo. Estou sem tempo. Absorver por osmose. Vou ver. E aí você chega aqui, as atribulações continuam e você não consegue. E depois você não consegue voltar para aquela leitura. E assim termina a escola de aprendizes do Evangelho e você só vai rever isso quando você secretariado da turma. Quando for secretariado da turma. Ah, mas e aí? Todo mundo vai apanhar de chinelo por causa disso? Claro que não, eu não apanhei. Porém, ficou mais difícil, né? E agora eu tenho que preparar a aula. E para preparar a aula, mesmo que eu não tenha prestado atenção na aula naquele dia, não vai ter jeito, eu vou ter que me preparar. Então, o que eu fiz? Eu falei, eu não vou apresentar, eu vou conversar. Nós vamos falar de Maria de Nazaré, a delicadeza daquela alma, daquele espírito, a delicadeza de José. José já tinha 5 filhos. Imagine o quanto foi difícil para Maria de Nazaré, jovem, ser esposa de um homem que já tinha 5 filhos. Era criança? Não, era um rapazote.
Não foi fácil, gente. Livros que se aprofundam mais nessa convivência mostram o quanto Maria teve problemas. Então imagine, Maria era uma pessoa recatada, que orava, era uma pessoa do templo. Imagine Maria preocupada com isso, porque eu acho que não devia ser nada fácil você ser órfão e ficar lá esperando qualquer um para casar. Vai que o cara não era bonito. Não podia ser da linhagem de Deus, mas homem. Ai, é ele mesmo, homem. Nada diferente do tempo de hoje em alguns países. Eu não estou aqui zombando, não, eu estou falando uma realidade. Então imagine, não posso eu imaginar que Maria tivesse um pensamento igual a esse que eu lhe expressei. Não, Maria era uma pessoa que orava, que seguia os preceitos, conhecia todas as tradições judaicas e o que Deus determinasse, ela iria cumprir. Então ela aceitou se casar com José. Porém, imagine, o anjo a tinha visitado algumas semanas antes. E ela se sentiu grávida. Imagine a loucura, a agonia, a angústia, o medo, a vergonha. Imaginem. Quem somos nós para nos colocar no lugar de Maria de Nazaré? Indo um pouquinho mais para frente, Maria de Nazaré, no pé da cruz, olhando aquele menino que ela carregou. Ah, gente, eu tinha morrido do coração, eu não ia aguentar aquilo, não. Ou eu ia lá no Sinédrio, eu ia dar uma baixaria naquele lugar, eu ia matar todo mundo. Como assim? Quem ousa mexer com meu filho desse jeito? Mas Maria estava amparada por uma legião de espíritos do bem e a manteve calma. E viveu ela muitos anos depois da morte de Jesus. Então imagine a agonia de Maria naquela situação. Agora vamos falar de José. Imagine a agonia de José. Foi lá, escolheu a jovem para casar, para ajudar ele a seguir para frente, para fazer companhia, para formar a família. Gente, a menina largada. Que conversa é essa? Então eu estou aqui para trazer vocês para lembrar no sentimento, no que sentiu Maria e José. O que foi que eles sentiram. Por mais que nós tentemos, nós não vamos conseguir igualar o nosso pensamento ao sentimento dela. A gente pode deduzir malemar. Porém, amparados por essa legião de espíritos, Maria foi amparada e acalmada. Foi amparada e fortalecida para aguentar aquele clima. Fora o diabo que estava do outro lado. Quero ver se pegar fogo. Agora eu quero ver. Então, imaginando que Maria pudesse se exaltar, que tudo pudesse ser perdido. Ao contrário, foi exatamente ali naquele momento que tudo se administrou para que eu e você estivéssemos juntos aqui hoje falando dela. Não é? Porque se não valesse a pena, ninguém mais ia falar sobre o tema. Porque quando o assunto não é importante, ele derrete. Então, José também foi amparado, também recebeu a dose de fortalecimento, compreensão. Porque José também era um homem levado à oração, levado ao respeito, ao caráter, trabalhador, compreensivo.
Então tudo já, porque Deus não ia poder colocar uma pessoa que nem eu ali, né? Não, que nem eu não é nada. Não. Esse espírito aí não, tira. Então Deus seleciona espíritos especiais. Mas para que nós sejamos especiais, nós vamos precisar passar por várias encarnações para aprender a dominar-se, a ser um espírito mais calmo e mais tranquilo. Então José pacientemente entendeu aquela situação, respeitou o momento, compreendeu de quem se tratava que estava naquele ventre, né? E recebeu aquela situação. Então agora nós vamos para as controvérsias. O que significam as controvérsias? Alguém pode responder também, tá? A aula não é só minha não, o problema é que é só eu que estou falando. O que significam as controvérsias? Eu vou beber um pouco de água. Alguém pode falar, fica muito à vontade. O primeiro ponto é o dogma da concepção imaculada. Um outro? Pode ser você mesmo, pode falar. Está no estudo, né, da composição do corpo Exato. físico de Jesus. Exato. Quando a gente fala em imaculada, refere-se ali à conduta espiritual também de Maria. Porque ser virgem e ter uma mente perturbada, para nada serve. Né? Nunca bebeu, nunca fumou, nunca dançou, nunca foi no samba, nunca foi em lugar nenhum, mas tem uma mente perturbada. Ah, você viu? Filha fulana é gay. O que adianta você ter bom caráter? Se você consegue visualizar que o filho da fulana que é gay é um ponto negativo e forte para você comentar. Ah, você viu? Marido da fulana é bêbado. Ih, morreu o bebê? Também é fazer o quê? Então não adianta você ter caráter, ter trabalhador, sustentar sua família e ter uma mente perturbada. Então, naquele momento, as virgens, além de serem virgens fisicamente, tinham também a mente virginal, o espírito virginal. E eu penso que muitos bons casamentos devem ter saído daquele tempo. Não é verdade? Porque o tema me faz deduzir. Quando eu digo que você vai ter a sua mente desafiada, é porque você é inteligente, então é a sua inteligência que está sendo desafiada. Independente de Roma mandar, independente de o clero fazer e acontecer, muitas coisas boas aconteciam naquele lugar. Aquele lugar não estava abandonado. Muito embora o último profeta do Velho Testamento foi Malaquias, até chegar em João Batista foram 400 anos sem Deus falar com ninguém daquele lugar. Mas isso não significa que as hostes do bem não conheciam a agonia daquele povo, até chegar Jesus. Até chegar o momento. E a gente sabe que antes de Jesus, 6 meses antes de Jesus, veio quem? João Batista. Quando eu era evangélica, às vezes na pregação, o irmão falava sobre João Batista. Então ele discursava assim, dizia o que estava escrito na Bíblia. Eis que o machado está colocado ao pé da árvore. Quem não der bom fruto, vai ser que, gente, mas eu tinha medo daquilo.
que eu chegava a sentir o fogo pegando, porque a árvore para mim era minhas pernas, sabe? Então eu falava, ai, meu pecadora, pecadora. Eu falei, vixe, não vai ter lenha para me queimar tudo. Então você se coloca numa situação de culpa, e de repente vem o Evangelho, vem a doutrina espírita e escancara as oportunidades que você tem para se autoconhecer, para saber o que realmente é pecado, para saber qual é a sua postura, a sua conduta moral. Então, estamos falando da Imaculada e estamos falando também do corpo do Cristo. Existe um monte de teorias que existem para a gente ler, para a gente estudar, para a gente se confundir, mas também para desconfundir e esclarecer. E você só esclarece isso como? Como que você esclarece? Estudando. Essa é a nossa melhor encarnação. A nossa melhor. Olha só, você encarnou aqui, nesse lugar, nesse planeta aqui, no hemisfério sul, onde ninguém te proíbe de ir em lugar nenhum, onde ninguém te proíbe de fazer nada. Ninguém te proíbe de estudar porque você é mulher. Então, se você está aqui nesse hemisfério, aproveita. Você vai na banca de jornal, livros de Chico Xavier, R$5. Você vai no sebo, livro de Chico Xavier, R$1. Você vai no outro sebo, o Evangelho segundo o Espiritismo, R$5. Então você não está proibido de nada. Ah, está ali, ó. Lê aí. Ai, mas eu não sei ler. Então você vai procurar quem sabe e fala, lê para mim aqui, por favor. Ai, mas eu não posso ser dirigente de turma, porque vai que vem um aluno que não sabe escrever. O que eu vou fazer? É a sua missão de sentar com ele e trabalhar junto com ele. Demonstrar o seu amor para ele. Ó, vem cá, você não sabe ler, mas tem aqui, ó. Vamos junto? Você vai ter que se virar. Se você é dirigente de turma, você vai ter, e pode ser que aconteça de qualquer um de vocês, quando forem dirigente de turma, vai vir um cego, e aí, ai gente, não posso mais dirigir aquela turma de um cego. Oi, você vai orientar, porque veio para você. E o corpo de Cristo? Ai, o corpo dele, não, gente, não. O corpo dele, não, peraí. Pera um pouquinho. Se ele veio da esfera, se ele teve que se diminuir para poder... não, então o corpo dele não era de carne. Não. Então era um negócio, devia ser uma fumaça, uma coisa assim. Como assim? Como assim? E o furo aqui? E as chicotadas? E quando ele falava, vamos comer? Vamos partir o pão? Mulher, me dá um pouco d'água aí. Não, você pediu água para mim. Quem conhece, como é que chama essa história? Poço de Jacó. Que a mulher estava lá e a samaritana veio e ele pediu água para ela. E o que ele respondeu? Se você beber da água que eu te der, nunca mais terá sede. Vamos fazer a multiplicação dos pães? Quantos pães nós temos, Pedro? Quantos peixes? Ele não perguntou quanta gente tinha. Ele perguntou quantos pães e quantos peixes. Então ele sabia o que era fome. Ele sabia o que era necessidade. Porque quem está com a barriga vazia não escuta nada, não. Quem aqui já foi para a faculdade com fome? Aquela aula eu perdi. Aquela aula eu perdi. E a fome era tanta que até cochilava.
Porque eu só não alimento, não sei se vocês sabem. Então imagine o corpo de Cristo fluidificado enquanto ele andava? Não. Era o corpo de carne. Porém, adaptado para a minha e para a salvação da humanidade. Porque ele era gigante em espírito. Imagine, quando Jesus passava, as mulheres pegavam as crianças e levantavam para ele olhar. Não era para ele ir lá pôr a mão, era só para ele olhar. Imagine aquelas crianças: oi Jesus, sai daí menino, sai, para, deixa as crianças, rapaz, deixa. Aquela criança nunca mais tossiu, nunca mais mijou na cama. Não é verdade? Tamanha a energia. Alguém me tocou. Senhor, mas tem um monte de gente ali. Não. Então, aquilo era a vibração dele. Ele estava num corpo de carne, sim. Tomé falou: quero ver a mão, quero ver a sua mão. Estava errado, Tomé? Alguém acha errado que Tomé pediu para olhar a mão? Não, estava errado? Não, tudo bem. Se eu tivesse lá no vídeo. Ok. Deixa eu ver. Mano, eu vi você que rapaz. Deixa eu ver sua mão. Está aqui, ó. Tomé estava errado? Não. Tomé estava certíssimo. Eu quero ver. Às vezes a gente olha para Tomé, não estava certo. Ele fazia parte do grupo. Então, na verdade, o corpo de Jesus passou a ser fluidificado depois, quando ele saiu. Então, aquele corpo espiritual de Jesus, aquele sim, era um corpo fluidificado. Porém, quando Tomé pediu para ver a mão dele, ele já estava fora do corpo, mas o sinal estava na mão. Tá aqui, olha o meu lado aqui. Ó. Se aquilo serviu para Tomé se tornar um grande evangelizador, que maravilha, né? Que maravilha. Jesus ficou com os meninos 40 dias. Porque imagine a agonia, gente. Você vê Jesus lá crucificado. E agora, se fizer isso com ele, o que não vão fazer comigo? Então ele sabia que todos iam se sentir fracos, iam se sentir desanimados, e ia se dispersar e falar: quer saber de uma coisa? Eu vou ter que ficar aqui com esse pessoal. Eu vou ter que ficar aqui, tem que aparecer para um, para o outro, quando ele estiver junto. Espera um pouquinho, será que ele apareceu para outras pessoas onde não está escrito na Bíblia? Provavelmente, eu penso que sim. Eu, Sandra, penso que sim. Vamos ver assim, calcular que estamos no 21º dia da morte de Jesus e que ele não está mais entre nós. E que alguém que um dia esteve numa reunião com ele no Monte das Oliveiras, no Sermão do Monte, que esteve lá e que passou por um momento de agonia. Estava lá no monte, mas hoje faz 21 dias. Se essa pessoa falou: Jesus, tem misericórdia. Você acha que Jesus não atendeu, gente? Será que ele falou: não estou podendo agora, porque agora eu estou aqui uns 40 dias, eu vou ficar 40 dias, vai desarrumar minha agenda? Não, Jesus atendeu. Se porventura uma das pessoas que disseram: crucifica ele, chegou e falou: nossa, que arrependimento, eu estava ali gritando sem saber o que estava acontecendo, agora eu reconheço, nossa, eu estou muito errada, se ajoelha e ora. Será que Jesus não mandou um secretário lá? Vai, a Sandra, ela estava gritando, né? Estava gritando, eu vou ser obrigada a perdoar ela, eu não ganho nada. Então, pessoal, eu tenho 2 minutos para dizer:
pesquisem, estudem, dediquem-se, não desistam da escola de aprendizes do Evangelho. Não desistam. Venham debaixo de chuva, venham no dia de sol, venham quando estiver doente, desde que não seja uma doença contagiosa, claro. Venham quando, não, gente, hoje eu não vou aguentar, hoje eu não. Vai, porque o passe de harmonização que você tomar ali já vai tirar metade da nhaca, não é não? Quantas e quantas vezes eu não saí de casa com uma dor de cabeça que eu não aguentava pisar. Quando eu entrava dentro do centro, tomava passe. Quem falou? Eu. Diga. Mas o importante também, a gente tem que vir no dia que chama a gente para uma festa. O No quê? dia que chama a gente para um passeio. Fora a festa lá fora, né? Porque eu não venho sempre para ter um pagode ali na casa do meu vai rolar uma carne. Então eu vou. Eu tinha uma tia, que o Alex e a Sandra conhecem as histórias. Tinha uma tia que ela tinha Alzheimer. Ô, papai! E eu sou parceiro de câncer em tratamento. Então, no sábado, na hora de eu sair para ir, secretária era uma turma, ela falava, cancerosa, vai morrer, cancerosa, vai morrer, careca, cancerosa. Esse casal me dava carona, às vezes, para ir para casa. E eu ia com, ai, a minha tia fez isso, a minha tia fez aquilo, a minha tia me xingou de prostituta, me xingou. Ah, Sandra, fica sossegada que vai piorar, viu? Fica tranquila. Então, eu desejo que Jesus fale muito melhor ao seu coração. Aceita o desafio da inteligência. A inteligência espiritual é espetacular, porém sem entrega não acontece. Leia e estude. Muitíssimo obrigada pela confiança e pela atenção. Tá bom? Grande abraço. Dúvidas?